Bem, galera, vamos esperar aqui então a galera chegar. Estamos ao vivo aqui para começar a nossa live. Ó, entrou uma pessoa aqui. Tudo bem com você? Seja bem-vindo à live aí. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Maciele, também entrou. Tudo bom, Maciele? Boa noite. Seja bem-vindo aí, tá, gente? Todo mundo. Estamos começando aqui. Hoje a gente vai falar sobre arroz japonês, né? Uma dúvidazinha que o pessoal tem, fazer o arroz, dar o ponto certo. Samion, Samioraio, Marciele, tudo bom, Marciele? Samioraio, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho mais aqui a galera chegar, tá? Esperar mais um minutinho aqui, tá, gente? Só para ver se entra mais gente, a gente vai começar a live e o pessoal vai chegando aí no decorrer da live aí. Enquanto isso, tá chegando legal o som aí para vocês? Como é que tá o som? Tá dando para ouvir minha voz direito? Bem, gente, vamos começar então a live aqui, tá bom? O que a gente vai falar hoje nessa live? É uma dificuldade que as pessoas têm em dar o ponto certo no arroz japonês, né? Eu já tive 2 restaurantes e meus funcionários mesmo tinham muita dificuldade, mesmo estando com bastante tempo de casa, vira e mexe eu jogava arroz fora porque não dava o ponto certo, ou cozinhava demais, ou cozinhava de menos. Então a gente vai falar hoje sobre um pouquinho do arroz, tá? Vou começar aqui falando com vocês tipos de arrozes, né, na realidade, que a gente usa na gastronomia japonesa, tá? A gente tem os mais famosos, são vários, claro. Eu não conheço todos, tá? Eu vou falar aqui os que eu conheço, tá? Que eu já tive o prazer de usar e vou estar falando aqui para vocês. Tem o Mirokumai, tá? Que é um dos mais famosos, ou o mais famoso, que é usado por vários chefes, inclusive no Japão. E uma curiosidade do Mirokumai é que ele é produzido no Uruguai, não no Japão, e é usado pelos japoneses. Então, aí a gente vê que, tipo assim, não necessariamente o arroz, para ser bom, ele tem que ser cultivado no país de origem, tá? A qualidade do cultivo não importa onde ele é cultivado, tá bom? Isso é uma maravilha que a gente tem na parte dos vegetais, né? Ele se adapta às vezes em outros países e consegue ter um produto de qualidade. Tá? A gente tem um mais conhecido, que também é famoso, que é o Yanagi, tá? É um arroz bem famoso. Tem o Minamai, que é Minami Mai, que ele é da mesma produção do Mirokumai, tá? Então é na mesma linha. E o Tamaki Gold, também, que é muito bom. Esses são os tops de linha, vamos colocar. Tem mais, tá, gente? Não é só esse. Eu estou dando um exemplo aí de 4. E tem os mais comuns que a gente encontra aí no mercado, qualquer mercado a gente encontra, que é o Tio João, o Gin, tá? O Rei Arthur, são os mais comuns. Inclusive na Cadeg, quando eu vou comprar lá na parte japonesa, que é um local que vende só, é uma casa especializada em japonês, tem vezes que eu encontro lá só o Rei Arthur e o Gin. Então, tipo assim, às vezes você não tem como, tem até como você usar esses arrozes mais famosos, mas você vai ter que ou comprar pela internet, né? Hoje a gente tem a facilidade aí da internet para poder a gente estar comprando esses arrozes. E só que tem um pequeno problema, porque a internet você depende de transportadora, de entrega, então às vezes essa entrega falha, tá? Até a parte aqui com a gente já aconteceu de falhar, a gente comprar embalagens e a embalagem não chegar na data prevista, a gente ter que dar um jeito de pegar outra embalagem. Então isso acontece com tudo. O arroz hoje em dia, gente, eu uso o que eu tenho mais facilidade aqui na minha região, tá? É o que eu aconselho vocês a usar, o arroz que você tem mais facilidade de encontrar, porque até para ficar fácil, para você não faltar. E melhor arroz, gente, é o que você usa, a realidade é essa. Por quê? Você vai se adaptar a ele, o ideal é você usar sempre a mesma marca,
tá? Para você se adaptar a ela. Porque cada arroz é de um tipo. Tipo, às vezes você pega um arroz mais seco, que ele precisa ficar de molho para poder hidratar, o outro às vezes é um pouco mais úmido e você não precisa hidratar ele tanto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso também influencia muito na hora de você fazer o seu arroz, tá? E o pessoal chegando aí, Patrícia, tudo bom, Patrícia? Letícia Guedes, Poli Lise, tudo bom, gente? Klaus Lavinas, sejam bem-vindos aí, tá bom? Então, gente, o arroz você tem que se adaptar ao que você tem mais facilidade, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui dois tipos de arroz que a gente encontra, pelo menos aqui na minha região, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é uma região interior, Vassouras e Mendes, que é a cidade serrana, né, do Rio, tá? O interior do Rio. A gente encontra, pelo menos aqui nessa região, eu encontro esses dois tipos de arroz, tá? Então eu uso eles, me adaptei melhor. O melhor arroz que tem na realidade, que você mais usa pro japonês, seria o de grão curto, tá? Existe o grão longo, eu vou estar até mostrando para vocês aqui um de grão longo e um de grão curto, tá? Mas o melhor é o grão curto, isso não tem discussão. Tá? Existe um californiano também, que é o grão médio, que também é muito bom, mas mesmo assim, o de costume é você usar o grão curto. Dá para usar o grão longo? Dá, tá? Na falta, usa o grão longo, só que aí você tem que adaptar ele, porque se ele cozinhar demais, ele fica muito empapado, tá bom? Então, vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Hoje, o de grão longo que eu acho aqui na minha região seria esse aqui, ó. Seria o guin, tá? Ele é um grão longo, é um arroz que dá para usar, não é ruim, tá? É um arroz bom, só que você tem que se adaptar a ele, porque se ele cozinhar demais, vai ficar um pouco difícil o manuseio, tá bom? Fica aquele arroz empapado, porque muitas pessoas pensam, gente, que o arroz japonês tem que ser empapado. Não, o arroz japonês não tem que ser empapado. Tá? Ele tem que ter uma ligazinha, claro, que é para você poder fazer os nigiris, tá? Para poder ele não ficar desmanchando, só que ele não pode ser aquele arroz empapado que você come, que tá tudo uma coisa uniforme, vamos colocar assim. Os grãos de arroz tem que estar bem separados. Na hora que você mastigar, você tem que sentir os grãos de arroz na boca, tá? Ele tem que estar mais al dente, ele não pode estar aquela papa na sua boca. Se você comer um japonês assim, tá errado, tá? O grão de arroz, você tem que sentir o grão de arroz na sua boca. Então isso tudo é na hora de você fazer o seu arroz, desde a parte da lavagem, da hidratação e do cozimento, tá? O tempo certo, a quantidade de água certa, tá bom? E o outro que a gente tem de grão curto seria o Rei Arthur, tá? Que são mais populares, que a gente encontra em qualquer mercado, tá bom? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o grão de cada um. Deixa eu deixar só em pezinho aqui para não cair. Eu vou abrir o outro, vou tentar mostrar para vocês aí, ver se dá para vocês verem aí o grão de cada um. Tá bom? Vamos aqui. Então aqui, deixa eu levantar aqui. Esse aqui, ó, é o grão longo. Deixa eu ver se dá para pegar legal aqui, ó. Tá vendo? Ele é tipo o arroz normal mesmo que a gente usa aqui, ó. Ele é compridinho, tá? E temos o grão curto, que ele é uma bolinha, ele é mais redondinho. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para... Deu para ver aí, galera? Acho que dá, né? É que eu tô aqui na câmera do celular, fica um pouquinho ruim, tá, gente? Então, o que a gente usa mais é o grão curto, tá? E o que eu falei para vocês, melhor arroz, existem as marcas mais conhecidas, as melhores marcas, mas na realidade o melhor arroz é o que você tem mais próximo aí para você poder usar, porque eu acho que isso vai te ajudar muito, você não ficar dependendo de entrega de transportadora, de nada.
E o arroz você acaba se adaptando, tá bom? Eu fiz alguns tópicos aqui para a gente falar hoje. O que a gente vai falar mais aqui? Tem pessoas que tipo... Quer ver? Que nem tipo assim, ponto certo do arroz, tá? Um dos itens aqui. Eu deixei uma colinha aqui, gente, porque para lembrar tudo que eu tenho que falar. Porque senão a gente acaba esquecendo. Muita coisinha, muito detalhe. Então a gente acaba esquecendo. Gente, ponto certo do arroz. O ponto certo do arroz, eu até falei mais ou menos já aqui, mas vou repetir para vocês. Eu tive muito problema já com ponto de arroz no meu restaurante. De eu chegar lá, ter que jogar o arroz fora porque estava cozido demais. Por quê? Bota muita água. Então o arroz acaba ficando muito cozido, vira uma papa. Não dá para usar. Cozido de menos também não é legal, porque ele fica muito duro. Não pode, você está mastigando uma coisa, parece que aquilo está cru. Não é, ele tem que estar o meio termo, tá? Ele tem que estar pouco cozimento, porém com os grãos macios. Você não pode deixar ele cozinhar muito, ele não pode ficar desmanchando o grão. O grão tem que ficar intacto, inteirinho para você ver ele. Só que na hora que você mastigar ele não pode estar duro igual uma pedra. Não pode estar aquele arroz quebrando na sua boca, porque também não é legal. Então, o ponto certo é esse, você deixar o arroz intacto, inteiro, tá? O grãozinho dele inteiro, porém com uma textura gostosa no mastigar. Geralmente, gente, arroz a gente vai fazer a medida dele, foi o que eu falei para vocês. Tem um arroz mais seco, que você vai ter que deixar ele um pouquinho mais de molho, porque isso depende de safra, tá? Cada safra vai vir de uma forma. Então, o que eu procuro sempre fazer é isso, é trabalhar com um arroz só, para também eu acostumar com ele. Só que tem safras que vêm diferente. E se você sentir que ele está muito seco, na hora do cozimento dele, você bota aí uns 10% a mais de água, tá? Geralmente você pode fazer aí 1 por 1, tipo 1 quilo de arroz, 1 litro de água, ou 1 litro e 200 de água. Isso vai depender muito do arroz. Tá? Se for um arroz que já está mais macinho, mais hidratado, você põe 1 litro de água. Ah, o arroz está muito seco, está muito duro, bota aí 1 litro e 200, tá? Para poder ele ficar bem macio na hora de você consumir, tá bom? Vamos aqui. Importância do sabor. Gente, a importância do sabor. A importância do sabor é muito importante. Tá? Então, o que você tem que fazer? O seu molho sul é o quê? É o molho que a gente tempera o nosso arroz. Ele tem que ser feito sempre da mesma forma, tá? Porque se ele não for feito da mesma forma, cada hora o seu arroz vai estar com sabor. Ou seja, cada hora vai estar com gosto. Então, o cliente vê hoje no seu restaurante, comeu o seu, ou no seu delivery, comeu o seu arroz. Ah, pô, legal, caramba, arroz gostoso daquela pessoa, não sei o que, tá? Pô, vou pedir de novo. Aí ele pede de novo, o arroz está totalmente diferente. Então, gente, você manter ali o sabor correto, você vai ter sempre o seu cliente. Como é que a gente mantém esse sabor correto? É você pesando os ingredientes, tá? Você vai usar tanto de vinagre para tantas gramas de açúcar, para tantas gramas de sal, tá? Para você poder ter um padrão nas suas receitas. Então você tem que pesar, entendeu? Pesar o seu arroz ou usar um copinho de medida, tá? Aqueles copinhos que você compra de medida para você poder estar usando. Então tem que manter isso porque a qualidade e o sabor tem que estar sempre igual, porque o cliente ele não quer saber se ficou 5 meses sem comer o seu produto. Quando ele comer, ele vai querer comer com aquele sabor que ele comeu 5 meses atrás. Então você tem que manter a qualidade do seu produto, tá bom? Como que a gente mantém o nosso arroz? O tempo de durabilidade do nosso arroz. O arroz japonês, gente, a gente serve ele, o ideal hoje, tá? Isso antigamente era um pouquinho diferente, veio mudando com o tempo. Hoje, tipo, se você tem um restaurante, tá? Você serviu o seu arroz morninho, temperatura do corpo, vamos colocar assim, aí você vai ter que manter ele numa certa temperatura para você poder dar aquele contraste do arroz morninho
com o peixe gelado, tá? Fica bem legal, fica bem gostoso, que dá um contraste, uma liberação de sabores na sua boca, tá? O quente com o gelado fica muito, não quente, mas morninho. Só que para delivery, igual hoje eu só trabalho com delivery, eu não faço isso. Por quê? Porque eu penso assim, o legal, tipo, você fazer um nigiri com arroz morninho, botar um peixe gelado em cima, dá para o cliente comer na hora. Vai ser uma coisa. Agora, se eu fizer para o meu delivery um arroz morno e colocar um peixe gelado em cima, quando chegar na casa do cliente, esse peixe vai estar quente. Então, esse arroz, quando chegar na casa do cliente, ele vai estar quente. O arroz não, o peixe. E o legal do peixe é estar geladinho. Então, para delivery, gente, eu aconselho a você usar o arroz a temperatura ambiente. Mas temperatura ambiente, assim, frio, não morno e não gelado, tá? Não ser aquele arroz gelado de geladeira, tá bom? Entrou mais gente aí, tudo bom? Seja bem-vindo aí. Pablo Barbosa entrou. Grande abraço, Pablo. Odileia também, abraço, seja bem-vinda. A Vila Jana, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos aí. Se tiver alguma pergunta, tá? Pode deixar aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Então, gente, a qualidade do arroz é muito importante. Durabilidade. Quanto tempo dura o seu arroz? Gente, se for num ambiente frio, fresco, você consegue... Paulo Barbosa, meu gato. Fala aí, Pablão. Sempre com as gracinhas. Grande abraço aí, meu amigo. Então, gente, voltando aqui, vamos falar aqui a durabilidade do arroz. Quanto tempo dura o seu arroz depois de pronto? Gente, isso vai depender muito da temperatura do local que você está, da cidade que você está. Tá? O ideal do arroz é nem colocar na geladeira. Você consegue, num clima frio, você manter ele aí 3 dias tranquilo, sem azedar. Tá? Até porque o vinagre e o açúcar funciona como conservante, né? Então, se o clima for frio, ele não vai azedar, tá? Então, dá para você manter. Ah, estou numa cidade que é muito quente, cidade quente demais, tá? Então, eu aconselho a colocar o seu arroz na geladeira. O ideal é você fazer para usar no dia, tá? Se você tem um delivery, tem um estabelecimento, fazer para usar no dia. Ah, sobrou um pouquinho? Não vai jogar fora. Você vai guardar, vai usar no outro dia, claro. Entendeu? Mas o ideal é você fazer já acostumar com a quantidade que você usa para você usar todo dia. Agora, na sua casa, sobrou, guarda ali na geladeira. Congelar, gente, eu não aconselho, tá? Porque depois que você descongelar, ele não vai ficar legal. Arroz japonês não dá para congelar, não fica legal, tá bom? Entrou mais gente aí. CMF Prof, tudo bom, gente? Carlinha, tá bom? Sejam bem-vindos aí, todo mundo. Então, gente, essa é a durabilidade, vai depender da localidade, da higienização, né, que o seu arroz foi feito, tá? Do tempo que o seu arroz foi feito, tá? Da forma que foi feito, porque também se você tiver um mau manuseio do seu arroz, vai entrar bactérias, essa bactéria vai se proliferar, vai fazer com que ele azede, tá bom, gente? Temperatura para montar o makimono. Gente, eu falei até do arroz morno, tá? Para você fazer um nigiri com arroz morninho, é legal, é gostoso. Se usa muito hoje em dia nas casas japonesas, trabalhar com arroz a 36 graus mais ou menos, tá? Que seria a temperatura do corpo, tá? Mas para o makimono, eu não aconselho você usar o arroz morno, porque ele, makimono, para o temaki, porque ele vai deixar a sua alga muito mole, tá? Eu, pelo menos ao meu ver, eu não aconselho. E foi o caso que eu falei com vocês também do delivery. Se você bota um arroz morno num peixe gelado, o peixe vai chegar quente na casa do cliente. Então, para o delivery, eu acho que não funciona muito essa técnica. Funciona para o atendimento
pessoal para atendimento de restaurante, tá bom? Deixa eu ver aqui mais algumas dúvidas aqui que as pessoas tiveram. Na verdade, essa live, gente, eu estou fazendo para responder algumas dúvidas e dificuldades que as pessoas têm, né? Do arroz. Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer, tá? Que a gente vai tá respondendo. Acho que eu já falei. Qualidade, se eu manter ele fora da geladeira, temperatura, já falei. Temperatura certa para montar uma kimono. Tipos de arroz, falei todos. Qual o melhor tipo? Foi o que eu falei para vocês. O melhor tipo é o que vocês têm aí na sua casa, mais da sua casa, não, próximo aí, mais fácil de você comprar, tá? É só você se adaptar a esse tipo de arroz. Tá? E o molho, gente, uma coisa também, uma curiosidade que as pessoas têm sobre o molho sul, tá? O tempero do arroz. O molho sul, na realidade, é o tempero do arroz. O tempero do arroz, gente, ele é muito pessoal, tá? Isso vai de cada sushi man, entendeu? De cada restaurante, porque cada um tem um tempero tradicional que todo mundo usa, tá? E tem o tempero, o toque de cada um, tá? Cada um coloca ali a quantidade de açúcar, de sal que quer. Na região leste do Japão, as pessoas gostam do arroz mais avinagrado, que é um arroz mais ácido. Tá? Eu já tive problema uma vez no restaurante que meu funcionário errou o tempero do arroz e acabou deixando ele muito avinagrado e dos clientes reclamarem que o arroz estava azedo. Só que não estava azedo, tá? Ele estava um arroz mais avinagrado, com mais acidez, com gosto mais de vinagre, tá? Então as pessoas, tipo assim, não foi um só não, os 2 ou 3 clientes reclamaram que o arroz estava azedo e o arroz tinha sido feito naquele dia, então não tinha como. Aí eu fui experimentar e vi que a pessoa tinha errado, não errado, mas fez a receita do meu molho de uma outra forma, acabou errando o peso do açúcar, então botou uma quantidade menor, tá? Então, se fosse, tipo, dar um exemplo, no leste do Japão, isso seria normal, tá? Quem tá? Rafão Maciel. Obrigado, Rafão. Grande abraço aí para você também. Valeu, garoto. Então, se fosse, tipo, no leste do Japão, isso seria normal. A pessoa ia comer e achar normal, não ia, tipo assim, achar estranho aquele sabor. Só que os clientes, de certa forma, estavam já acostumados com um sabor do meu arroz e ele comeu de um outro tipo. Foi aí que eu falei para vocês, manter sempre a mesma receita, porque se o cliente gostou, se o paladar dele adaptou aquela sua primeira receita, quando você mudar, ele vai estranhar, tá? Então, o que eu falando aqui para vocês, tem que ter um padrão nas suas receitas. Isso é primordial, tá bom, gente? E o arroz tem que ser feito da mesma maneira. Acertou a água do arroz, a quantidade de água, tempo de cozimento, mantém, gente. Mantém para você ter sempre o arroz da mesma forma, para não ter um problema de um dia o cliente comer seu arroz certo, o outro ele está empapado, ou o outro ele está duro demais. Tá bom? Então, o que eu estava falando para vocês aqui, no leste do Japão, a gente usa... A gente não, né? Eles têm o costume de comer um arroz mais ácido, tá? Com menos açúcar. Já no oeste, eles gostam de um arroz mais docinho. Então, uma quantidade maior de açúcar e menos vinagre, tá? Balanceando ali a acidez com a doçura, tá? Eu já uso um arroz também mais doce. Eu não gosto do arroz muito ácido. Eu gosto de balancear bem ali o meu açúcar com o vinagre. Então, não é que ele fique doce. Ele vai ficar menos ácido, tá? Ele tem que ter uma acidez, tá? Mas eu não gosto daquela acidez rasgante que você come e sente aquele gosto azedo na boca demais. Pelo menos pro japonês eu não gosto. Tradicionais, tá? Costuma usar, tá? Que aqui a gente tem muito japonês para universitário, né? De Vassouras principalmente, que é o japonês moderno, né? Que usa cream cheese, tá? O pessoal gosta muito de Hot Philadelphia. Então, tipo assim, é um japonês mais contemporâneo, mais moderno, tá? Tem o japonês tradicional,
se usa também um arroz escuro, que é feito com vinagre vermelho, tá? O acazu, que é um vinagre escuro. E você pode estar usando, em vez do açúcar normal, estar usando o açúcar mascavo para você estar fazendo esse arroz. Fica um arroz mais escuro. É muito gostoso também, tá? Eu acho que fica até uma cor bem legal, assim, tipo um contraste bem legal daquele arroz mais avermelhado, assim, um amarronzado, né? Vamos colocar assim. Eu acho que fica bem legal, fica gostoso também, fica um sabor totalmente diferente desse tradicional que a gente come aqui na nossa região, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida da galera. Se tiver uma dúvida aí, gente, pergunta. Pode falar aí sua dúvida que eu vou estar respondendo aí para vocês, tá bom? Eu já passei aqui por bastante coisas aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu fiz uns tópicos aqui das dúvidas que as pessoas têm mais em relação ao arroz, pontos de arroz, como a gente vai estar fazendo esse arroz, tá? Pablo. Conte o segredo da minha geleia de pimenta. Aí eu vou perder meu cliente, né, Pablo? Aí não dá, né? Vou te contar o segredo da minha geleia de pimenta, você vai fazer em casa e não vai comprar mais comigo. Aí não pode, não pode. Aí depois eu te passo no privado aí esse segredo aí. Geleia de pimenta é simples, é facinho, mas fica para uma outra live aí. Mas depois eu te passo aí no privado a receita aí para você fazer na sua casa. Tá bom, meu amigo? Pode deixar que eu vou te passar a receita aí. Mas vou demorar um pouquinho, pelo menos para não perder meu cliente assim logo de cara, né? Valeu, Pablão. Grande abraço aí. Então, gente, eu acho que já falei de tudo aqui. Pelo menos as dúvidas maiores, né, que as pessoas têm. Não tem muito mais o que eu falar. Vou estar fazendo uma outra live aí outro dia. Pablão, valeu, Pablão. Sei disso, meu amigo. Eu tenho certeza disso. Grande abraço aí. Pablão falando aqui que jamais deixará de comprar comigo. Garoto, clientão. Cliente e amigo, né? Não é só o meu cliente, é grande amigo que acabou se virando meu cliente. Valeu, Pablão. Grande abraço. Então, gente, acho que hoje foi isso. Acho que não tem muito mais o que eu falar aqui também. Não vou ficar aqui embromando por muito mais tempo. Uma coisa que eu já falei bastante, tá? Futuramente a gente vai estar fazendo outras lives aí. Se quiser mandar para o meu privado aí, perguntas, dúvidas, manda para mim aí no direct aí, no meu Insta, tá? Ou se não, vai lá no meu canal do YouTube também, Chefe Newton Nunes lá, deixa suas perguntas, suas dúvidas lá que a gente vai estar respondendo. Então, futuramente a gente vai estar fazendo um vídeo novo aí para a gente estar postando essas dúvidas aí da galera, igual o Pablo brincou aqui do segredo da minha geleia de pimenta. Futuramente aí eu posso estar fazendo um videozinho aí para ensinar a galera aí a fazer a geleia de pimenta aí, tá? Não tem tanto segredo, mas tem um toquezinho ali especial de cada um, né? A gente pode estar falando aí o verdadeiro pulo do gato. Tá bom? Então tá, galera. Obrigado aí pela presença de todos aí. Foi um prazer estar aqui fazendo essa live com vocês aí. Tá tirando a dúvida aí da galera, tá? Dúvida simples, mas que muita gente tem dificuldade. Eu vi isso na minha empresa, funcionários que estavam ali comigo há um ano errando o arroz, tá? Então, para mim é uma coisa fácil, tipo, eu já acostumei, eu já bem de olho, mas só que tem pessoas que têm dificuldade, não conseguem acertar ali ou não entende mais ou menos como é que funciona o arroz, tá? Foi o que eu falei para vocês. Eu fiz meu arroz hoje, ele ficou legal, mas amanhã, aí do outro dia faz com a mesma quantidade de água e ele empapa. Por quê? Porque o arroz, cada hora, cada safra vem de um jeito. Então a gente tem que saber no olho ali, se adaptar, ver se o arroz está muito seco, se ele já está um arroz mais úmido, porque isso vai depender muito do tempo que você vai ter que deixar ele ali hidratando, ou se vai ter que deixar ele de molho um pouquinho para poder ele hidratar, tá bom? Então, acho que deu para tirar a dúvida de todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado a dúvida de vocês.
tá? E para frente aí que eu te falei, deixa suas perguntas, manda aí pro meu direct, aí deixa lá no YouTube, que a gente vai estar fazendo uma live nova e postando aí para vocês e talvez fazendo um vídeo também ensinando, tá bom? Grande abraço a todos aí, a gente vai finalizar a nossa live agora e até a próxima live aí. Quarta-feira eu vou estar fazendo... Calma aí, acho que o Pablo fez uma perguntinha aqui. Ponto diferente do arroz entre as peças? Não, Pablo, não. Ponto diferente do arroz não, porque na realidade, Pablo, o arroz a gente faz igual para todas as peças. Você não tem como fazer um tipo de arroz para cada peça. Tipo, eu não vou ter um arroz só para fazer nigiri, um arroz para makimono, um arroz para uramaki. Não, tá? O que vai fazer a diferença entre as peças é a forma de você montar, tá? É igual o nigiri. Tem pessoas que fazem o nigiri amassando demais o arroz, prensando ele muito, então ele fica muito compacto. E o ideal é você não apertar muito, é você deixar ele como assim, compactozinho para não desmanchar na hora da pessoa pegar, tá? Mas também ele não pode estar aquela pedra amassada que você morde, aquilo, o arroz já está todo ali grudado. Então tem que saber dar saber, né, essa diferença do aperto, desse ponto ali na hora de apertar, do ponto apertar de mais ou de menos, tá? Você tem que ter esse meio termo, isso aí tudo é treino, não tem jeito. Tem um macetezinho do furo que você dá com o dedo no nigiri para ele ficar com o interior dele um pouquinho mais oco, tá? Para poder não ficar muito compacto. E nos makimonos é na hora de montar também. Se você for montar seu makimono, que nem eu já vi muita gente montando um makimono, amassando arroz ali em cima da alga, quando você prensar, aquele arroz vai estar tudo compacto, todo coisa, porque você danificou o grão do arroz. E na realidade você não pode danificar o grão, você tem que espalhar o arroz em cima da alga sem danificar o grão, tá? Porque se você amassar, é como se você pegasse o grãozinho do arroz assim e apertasse ele vira uma papa. Então você não pode amassar. Então a diferença que você talvez sinta às vezes nas peças pode ser isso, se a pessoa amassar demais, a peça ficar um pouco compacta, tá? Então tem que ter esse cuidado na hora de montar uma kimono, de montar o seu nigiri ou de montar o seu uramaki. A única diferença é essa. O ponto é o mesmo, porque o arroz você faz para todas as peças. Você não faz um arroz para cada peça. Tá bom, meu amigo? Acho que se deu para você entender aí, beleza? Acho que tentei explicar da melhor forma possível, acho que tenha dado para você entender aí. Tá aqui. Tá aqui assistindo aqui. Ela é minha... Como é que fala? Assistente de direção, diretora, né? Minha diretora aqui, ela que fica aqui dando as ordens aqui, a gente só obedece. Fica fazendo cara feia pra mim aqui, ó, de trás aqui. Mas tá bom, então. Então é isso aí, meu amigo. Obrigadão, espero que tenha dado para responder aí sua pergunta. Então, gente, foi isso aí. Eu acho que deu para tirar um pouquinho da dúvida de todo mundo aí. E a gente vai estar fazendo mais live. Quarta-feira eu vou estar fazendo uma outra live, 8 horas da manhã. Tá? Eu vou estar decidindo o tema ainda, porque vai depender do que o pessoal estiver me mandando. A gente vai ver o tema para poder quarta-feira estar fazendo, mas eu vou estar divulgando aí para vocês. Valeu, galera. Bom abraço, boa noite para todos aí e um grande abraço aí a todos. Valeu, obrigado, hein?